Você já se perguntou por que suas pernas ficam mais fracas mesmo se alimentando de forma saudável, se mantendo ativo e fazendo tudo certo? Por que as escadas de repente parecem mais íngremes? Por que levantar de uma cadeira demora um pouco mais do que antes? É só a idade ou há algo mais silenciosamente trabalhando contra você? Agora, aqui está algo que pode te surpreender. Às vezes, não é o que você não está fazendo. É o que você já está fazendo, sem nem saber o mal que está causando. Se você já percebeu que suas pernas estão mais fracas do que antes, comente um abaixo. Se não, comente 0. E inscreva-se para continuar recebendo dicas importantes para a sua saúde. Há um erro silencioso que a maioria dos idosos comete todos os dias, e eles o fazem com total confiança, achando que estão fazendo a escolha certa. Porque durante toda a vida lhes disseram que frutas são boas, que frutas são naturais, que frutas são saudáveis. E sim, a maioria delas é. Mas aqui está a verdade sobre a qual ninguém fala. Nem todas as frutas são seguras para idosos. Na verdade, algumas frutas, aquelas que comemos toda semana sem pensar 2 vezes, podem enfraquecer lentamente as pernas, provocar dores nos joelhos, inflamar as articulações e, com o tempo, dificultar a caminhada. Se você quer saber quais frutas evitar para proteger suas pernas, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você se importa. Inscreva-se no canal para mais dicas importantes de saúde. Frutas que são comercializadas como saudáveis podem, na verdade, estar prejudicando a força das pernas, o equilíbrio e a mobilidade. Veja bem, à medida que envelhecemos, nosso corpo muda, nosso metabolismo desacelera, nossa circulação enfraquece e os alimentos que antes nos ajudavam agora podem silenciosamente começar a nos prejudicar. Principalmente certas frutas. Elas podem parecer inocentes. Podem ter um sabor doce. Mas, por dentro, estão carregadas de ácidos, açúcares e compostos que mexem com o açúcar no sangue, inflamam as articulações e drenam a força das pernas. E a pior parte? O dano é lento, silencioso, imperceptível, até que um dia você sente aquela dor profunda nas panturrilhas, aquela dor nas coxas que não passa, aquela tensão estranha nos joelhos depois de uma curta caminhada. Hoje, vou revelar as 7 piores frutas que todo idoso com mais de 60 anos deve evitar, especialmente se você quiser proteger suas pernas de dores, fraquezas e danos a longo prazo. Cada uma dessas frutas pode parecer inofensiva, mas não é. Se você quer descobrir as frutas que estão prejudicando suas pernas, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E lembre-se de se inscrever para receber mais dicas sobre saúde e bem-estar. E depois que você souber a verdade, nunca mais olhará para sua fruteira da mesma forma. Então, se você se importa com sua força, se quer manter suas pernas fortes, estáveis e sem dor, fique comigo até o final. Este pode ser o sinal de alerta que seu corpo estava esperando. Mas antes de começarmos, reserve um segundo. Se você se importa com sua saúde, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Porque aqui, descobrimos as verdades sobre as quais ninguém fala. E se você está assistindo agora, quero que saiba que está comigo. Digite 1 nos comentários se este vídeo te toca. Digite 0 se não. Sua voz importa mais do que você imagina. Agora, vamos começar com a primeira fruta da nossa lista. É elogiado por seu poder anti-inflamatório, mas para idosos, pode estar fazendo exatamente o oposto. Vamos falar sobre abacaxi. A fruta número 1, abacaxi, o gatilho silencioso de informação, rendeu 500 palavras. Abacaxi. É tropical. É suculento. É refrescante. E há anos, tem sido elogiado como um anti-inflamatório natural, graças a algo chamado bromelaína. Mas aqui está a diferença. Enquanto muitos acreditam que o abacaxi reduz a inflamação, para idosos, ele pode estar silenciosamente causando isso. Veja bem, o abacaxi é rico em açúcares naturais e ácidos poderosos. E embora esses açúcares possam parecer inofensivos, eles não são. Principalmente quando você tem mais de 60 anos. Deixe-me explicar. À medida que envelhecemos, nossos vasos sanguíneos se tornam mais sensíveis, mais delicados. Eles não lidam com picos de açúcar como antes.
E o abacaxi, apesar de seus benefícios, fornece uma forte dose de açúcar natural diretamente na corrente sanguínea. O que isso faz? Causa um rápido aumento do nível de açúcar no sangue. Esse pico pode danificar os minúsculos vasos sanguíneos que alimentam suas pernas, seus pés e seus músculos. Com o tempo, isso enfraquece a circulação, o que significa menos oxigênio chegando às suas pernas. E adivinha que isso leva? Dor, fadiga, inchaço. Aquela dor incômoda e persistente nas coxas após uma curta caminhada. Aquela rigidez nos joelhos ao ficar em pé. Aquela dor repentina nos tornozelos, mesmo que você tenha ficado sentado o dia todo. E tem mais. O abacaxi não é apenas açucarado, mas também ácido. Esse ácido pode irritar as articulações, especialmente se você já sofre de artrite ou inflamação. Ele age como combustível em uma fogueira que já está queimando em seus joelhos, quadris e tornozelos. Algumas pessoas até notam que, depois de comer abacaxi, suas pernas ficam pesadas, como se a força estivesse se esvaindo lentamente. E se você estiver tomando medicamentos, especialmente anticoagulantes, há algo mais que você precisa saber: a famosa enzima bromelina. Pode interagir com certos medicamentos, tornando-os fortes demais ou insuficientes. Mas aqui está a parte mais perigosa de todas. O abacaxi não causa dor de forma tão grande e óbvia. Não causa dor instantânea nem sintomas evidentes. Em vez disso, ele se instala lentamente, aos poucos, até que um dia você percebe que não consegue mais se mexer. Como você costumava fazer. E a parte mais triste. A maioria dos idosos não faz ideia de que as frutas que comem para se manter saudáveis podem ser parte do motivo pelo qual suas pernas ficam mais fracas a cada ano. Então, o que você pode fazer? Você não precisa odiar abacaxi. Mas precisa saber a hora de dizer chega. Especialmente se você tem lutado contra dores crônicas nas pernas ou inchaços inexplicáveis. Os danos são silenciosos, mas reais. Agora, se o abacaxi, a fruta conhecida por seus poderes anti-inflamatórios, pode ser tão prejudicial para as pernas envelhecidas, o que dizer da próxima? Ele é macio. É doce. É conhecido por fornecer potássio e força muscular. Mas pode estar te enganando. Vamos falar de bananas. Fruta número 2, bananas, a impostora dos músculos. As bananas são macias, doces e ricas em potássio. Dizem que elas ajudam os músculos, previnem câimbras e dão energia. Mas para os idosos, a verdade é diferente. Bananas são ricas em açúcar natural e carboidratos de rápida digestão. Isso significa que o açúcar no sangue aumenta logo após as refeições. E quando isso acontece com frequência, seu corpo começa a resistir à insulina. A circulação enfraquece. A inflamação aumenta. E suas pernas pagam o preço. Você pode sentir rigidez nas panturrilhas. Peso nas pernas após as refeições. Uma dor incômoda ao caminhar ou subir escadas. E não para por aí. Bananas também aumentam a retenção de líquidos, especialmente em pessoas com problemas cardíacos. Isso leva a pés e tornozelos inchados e rigidez nas articulações. É um efeito silencioso. Você as come pensando que elas ajudam seus músculos. Mas, em vez disso, elas podem estar drenando sua força aos poucos. E aqui está a pior parte. Você não sentirá isso imediatamente. Mas, com o tempo, as bananas podem dificultar os movimentos e tornar a dor mais frequente. Se suas pernas ficam pesadas, doloridas ou inchadas com frequência, observe as frutas no seu prato. Bananas podem não ser tão amigáveis quanto parecem. Agora, se bananas, famosas por seu suporte muscular, pudessem fazer isso. Que tal algo ainda menor? Minúsculo, doce, com aparência inocente. Mas pode estar causando dor e queimação nas articulações. Vamos falar de uvas. Fruta número 3, uvas. Fruta minúscula, com grande impacto inflamatório. Uvas, elas parecem inocentes. Pequenas, suculentas, fáceis de petiscar. E têm uma ótima reputação. Saudáveis para o coração, cheias de antioxidantes, certo?
Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Para idosos, as uvas podem desencadear discretamente dor, rigidez e inflamação nas pernas. Por quê? Porque as uvas são carregadas com algo perigoso em grandes quantidades, a frutose. Um tipo de açúcar que vai direto para o fígado. E quando o fígado não consegue processar tudo, ele se transforma em gordura e ácido úrico. É aí que o verdadeiro dano começa. O ácido úrico se acumula nas articulações, especialmente nos dedos dos pés, tornozelos e joelhos. Isso leva a uma dor ardente e inchada que vai e volta. Aquele desconforto crescente que torna até mesmo uma caminhada leve difícil. Já sentiu aquela pontada aguda no dedão do pé à noite? Aquela tensão repentina nas panturrilhas sem motivo? Pode ser o ácido úrico subindo por algo tão pequeno quanto um punhado de uvas. E não para por aí. A frutose também alimenta a inflamação crônica no corpo. Isso significa mais rigidez, mais pressão e movimentos mais lentos. Além disso, uvas são muito fáceis de comer em excesso. Elas são pequenas. Não parecem pesadas. Mas antes que você perceba, você comeu 2 ou 3 xícaras. E o açúcar, ele se acumula rápido. Então, embora as uvas possam parecer um lanche saudável, para corpos envelhecidos, elas podem silenciosamente prejudicar a força, a flexibilidade e o conforto das suas pernas. Se você tem sentido mais rigidez, mais inchaço e tem comido uvas regularmente, agora você sabe o que pode estar por trás dessa doçura. Mas as uvas não são a única fruta doce que causa danos. Há outra que é suculenta, colorida e conhecida por ser hidratante. Mas não se engane. Ela pode ter gosto de água, mas por dentro age como açúcar. Vamos falar de melancia. Fruta número 4, melancia. A falsa hidratante. Melancia. Leve. Refrescante. Um símbolo de verão e hidratação. Mas e se eu dissesse que essa fruta aquosa pode estar prejudicando suas pernas discretamente? Parece estranho, né? Porque todo mundo diz que melancia é boa para hidratação. Ela é composta principalmente de água, tem poucas calorias e parece inofensiva. Mas aqui está a verdade oculta. A melancia tem um índice glicêmico muito alto. Isso significa que ela causa um pico rápido de açúcar no sangue, quase como um doce. E para idosos, esses picos constantes de açúcar causam danos reais, especialmente às pernas. Vamos por partes. Quando o açúcar no sangue sobe rapidamente, seu corpo libera insulina. Mas corpos envelhecidos não administram bem a insulina. Isso leva à inflamação, especialmente em áreas com má circulação. Onde ela aparece? Suas panturrilhas. Seus tornozelos. Seus joelhos. Você pode sentir fadiga nas pernas logo após comer. Uma dor surda durante caminhadas curtas. Aquele inchaço estranho ao redor dos tornozelos que não desaparece. Subir escadas começa a parecer escalar uma montanha. A melancia parece leve. Mas, por dentro, ela se comporta como uma armadilha doce, cansando silenciosamente suas pernas. E por ser suculenta e refrescante, a maioria das pessoas come grande. Porções grandes. Uma fatia se transforma em 2. Depois, em 3. Mais açúcar. Mais tensão. Mais inflamação. É enganoso. Você acha que está se hidratando. Mas, em vez disso, seu nível de açúcar no sangue está subindo. Sua circulação está com dificuldades. E suas pernas estão pagando o preço. Então, a melancia realmente hidrata os idosos? Ou está silenciosamente tornando o movimento mais doloroso a cada mordida? Se suas pernas estão mais cansadas ultimamente e a melancia não aparece com frequência no seu prato, talvez seja a hora de repensar. Agora, vamos para uma fruta que todos associam à saúde e à vitamina C. Você a encontrará no café da manhã, em sucos e bebidas que fortalecem a imunidade. Mas, para os idosos, pode ser um ataque ácido às suas articulações. Vamos falar de laranjas. Fruta número 5, laranjas. O ataque ácido às articulações. Laranjas.
Elas são vibrantes. Elas têm um cheiro fresco. E estão em toda parte. Pratos de café da manhã, sucos, suplementos de saúde. Dizem que elas aumentam a imunidade graças à vitamina C. Mas para os idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos, as laranjas podem esconder uma verdade dolorosa. Por trás desse brilho cítrico, há algo que suas articulações não gostam: ácido. As laranjas são ricas em ácido cítrico. E embora isso possa parecer natural, pode irritar silenciosamente as articulações, especialmente quando seu corpo já está lutando contra rigidez, artrite ou inflamação. Você pode sentir uma rigidez crescente nos joelhos ao acordar, dor persistente nos quadris, aquela sensação estranha nas pernas depois de ficar sentado por muito tempo, menos movimento, mais inchaço. Você pode pensar que é só a idade. Mas aquele copo de suco de laranja todas as manhãs, esse hábito saudável, pode estar alimentando a dor que você está tentando evitar. Veja o que realmente acontece. O ácido cítrico nas laranjas não afeta apenas o seu estômago. Ele entra na corrente sanguínea e pode agravar os tecidos sensíveis das suas articulações. E quando combinado com o açúcar natural da fruta, leva a oscilações de açúcar no sangue. E o que isso traz? Inflamação sistêmica. Inflamação que se espalha para os joelhos, tornozelos, panturrilhas, fazendo com que cada passo pareça um pouco mais pesado, um pouco mais doloroso. Veja bem, para uma pessoa mais jovem, laranjas podem ser inofensivas. Mas para um idoso com circulação mais lenta e articulações envelhecidas, o efeito se acumula silenciosamente. E a parte mais difícil. Você está fazendo isso pensando que está se ajudando. Porque laranjas sempre foram chamadas de saudáveis. Mas agora você sabe, elas podem não ser saudáveis para você. Então, o que vem a seguir? A próxima fruta tem uma imagem limpa, fresca, verde, com menos açúcar. As pessoas acham que é a escolha segura. Mas, por dentro, ela esconde algo que pode causar dores nos quadris, rigidez nos joelhos e câimbras noturnas. Vamos falar de maçãs verdes. Fruta número 6, maçãs verdes. Uma fonte oculta de dor nas pernas. Maçãs verdes. Elas parecem limpas, crocantes, naturais. E como têm um sabor menos doce, a maioria das pessoas acha que são a escolha saudável. Especialmente os idosos. Parece um lanche inteligente. Baixo em açúcar, certo? Mas aqui está o que a maioria não percebe: maçãs verdes podem desencadear silenciosamente dor nas pernas, rigidez e fadiga. O perigo reside em duas coisas: ácido málico e açúcar natural oculto. Vamos falar primeiro sobre o ácido málico. Este ácido dá às maçãs verdes o seu sabor azedo. E embora seja bom para corpos mais jovens, pode ser prejudicial para a digestão de idosos. À medida que envelhecemos, o revestimento do nosso estômago fica mais sensível. E quando o ácido málico entra no corpo, pode irritar os tecidos, até mesmo as articulações. Alguns idosos sentem uma dor profunda nos quadris ou coxas depois de comer maçãs. Outros sentem uma tensão nos joelhos ou uma queimação nos pés. Isso não acontece instantaneamente. Mas, com o tempo, o ácido se acumula e a dor se torna mais frequente. Agora vamos falar sobre o açúcar. Embora as maçãs verdes tenham um sabor menos doce do que as vermelhas, elas ainda contêm açúcares naturais. E para idosos com metabolismo mais lento, esse açúcar leva a oscilações de açúcar no sangue. Você pode sentir fadiga nas panturrilhas, fraqueza ao subir escadas, câimbras nas pernas à noite ou rigidez persistente pela manhã. E a parte mais complicada: maçãs verdes costumam ser consumidas cruas, como lanche ou até mesmo antes de dormir. Assim, o corpo nunca tem descanso do seu efeito. Elas parecem tão puras, tão saudáveis. Mas, para corpos envelhecidos, as maçãs verdes podem estar discretamente tornando a caminhada mais difícil, as articulações mais rígidas e as noites mais agitadas. Agora, se uma fruta tão simples pode ter esse efeito, que tal uma que seja tropical, rica e super doce? Aquela que muitas pessoas mais amam. Vamos falar da manga, a verdadeira bomba de açúcar. Fruta número 7,
Manga, a bomba de açúcar para as suas articulações. Manga, macia, suculenta, doce como bala. É a fruta que quase todo mundo adora, especialmente nos meses mais quentes. Mas aqui está a realidade. A manga pode ser a fruta mais perigosa para idosos que lidam com dores nas pernas e fraqueza nas articulações. Por quê? Porque é rica em açúcar natural. E não estou falando de pouco. Estou falando de uma forte elevação de açúcar, o suficiente para elevar sua glicemia rapidamente e com força. Agora, se você tem menos de 30 anos e é ativo, seu corpo geralmente consegue lidar com esse pico. Mas quando você tem mais de 60 anos, seu metabolismo não é o mesmo. Essa elevação de açúcar leva a um pico de insulina, seguido por uma queda. E toda vez que isso acontece, seu corpo desenvolve inflamação, não apenas em qualquer lugar, mas profundamente nas articulações, especialmente nos tecidos moles ao redor dos joelhos, quadris e tornozelos. Você pode começar a sentir uma sensação de peso crescente nas pernas, inchaço ao redor dos pés ao anoitecer, uma sensação de queimação nos dedos dos pés ou formigamento que não passa, especialmente se você tiver problemas nervosos. A situação piora quando a manga é consumida em porções maiores, o que é fácil de fazer porque tem um sabor leve, é fresca e não parece uma refeição pesada. Mas esse é o truque. O corpo não se importa com o quão leve ela se sente. Ele reage ao açúcar. E esse açúcar pode fazer suas articulações doerem, seus passos ficarem mais lentos e suas pernas ficarem menos estáveis com o tempo. Muitos idosos comem manga, acreditando que é um deleite natural. E sim, é natural. Mas para articulações envelhecidas e circulação enfraquecida, natural nem sempre significa seguro. Então agora você viu o quadro completo. 7 frutas, todas elogiadas por seus benefícios à saúde, escondem um lado obscuro para idosos com mais de 60 anos. Mas aqui estão as boas notícias. Elas curam o corpo. Vamos começar com frutas vermelhas, mirtilos, framboesas e amoras. Essas pequenas frutas são potências anti-inflamatórias. Elas têm baixo teor de açúcar, são ricas em antioxidantes e são suaves para o açúcar no sangue. Mais importante ainda, elas melhoram a circulação, especialmente nas pernas. Ajudam a reduzir o inchaço, combatem a rigidez e proporcionam movimentos mais suaves. Em seguida, cerejas, mas com moderação. As cerejas podem realmente ajudar a reduzir o ácido úrico, o que significa menos crises de dor nas articulações e gota. Elas aliviam dores nas articulações e aliviam a sensação de queimação nos dedos dos pés ou joelhos. Apenas algumas cerejas, não muitas, podem trazer um alívio real. E tem o abacate. Sim, é uma fruta. E é um dos melhores para a saúde das articulações. Por quê? Porque é rico em gorduras saudáveis que amortecem as articulações e acalmam a inflamação interna. Também ajuda a regular a insulina, proporcionando energia estável sem picos de açúcar no sangue. Procurando algo de fácil digestão? Experimente o mamão. Esta fruta tropical macia contém enzimas que auxiliam na digestão e aliviam a inflamação. É suave para o estômago e suave para as articulações envelhecidas. E não se esqueça das peras, mas coma-as com um pouco de proteína ou fibra. Elas oferecem uma doçura suave sem o pico de açúcar. Elas fornecem energia ao seu corpo sem esgotar as pernas. Cada uma dessas frutas trabalha com o seu corpo, não contra ele. Elas não causam dor. Não causam inchaço. Elas sustentam a força, o equilíbrio e a calma que seu corpo anseia. Lembre-se, não se trata apenas de comer frutas. Trata-se de escolher as frutas certas para a sua idade. Frutas que atendem às necessidades do seu corpo hoje. E quando você faz essas escolhas intencionalmente, começa a sentir isso. Manhãs mais claras, passos mais fortes e paz em cada movimento. A seguir, vamos trazer tudo isso para casa. Com algumas considerações finais, incentivo e uma mensagem só para você. Se você chegou até aqui, isso me diz uma coisa. Você se importa com sua saúde, sua força, seu futuro. E eu quero que você ouça isso claramente.
Você não está velho demais para mudar. Você não está atrasado demais para se curar. E você não está sozinho nisso. Envelhecer não é fácil. As dores, a rigidez, o medo de cair. Eles vêm silenciosamente. E, às vezes, eles fazem você sentir como se seu corpo estivesse se esvaindo. Mas aqui está a verdade. Você pode assumir o controle. Não fazendo algo drástico, mas fazendo pequenas mudanças sábias. Uma fruta, uma refeição, uma escolha de cada vez. As frutas sobre as quais falamos hoje não são ruins, mas podem não ser mais adequadas para o seu corpo. E tudo bem. Porque envelhecer não é sobre desistir. É sobre ficar mais inteligente. E quando você começa a comer com consciência, quando você escolhe alimentos que fortalecem suas articulações, sua circulação, sua força, você sentirá a diferença. Passos mais leves. Manhãs mais tranquilas. Menos dor. Mais liberdade. É disso que se trata. Não de medo. Não de restrição. Mas de caridade. Agora eu quero ouvir de você. Nos comentários abaixo, compartilhe algo que você aprendeu hoje. E uma mudança que você está pronto para fazer. Vamos nos apoiar. Porque quando compartilhamos, crescemos juntos. E se este vídeo te ajudou, se abriu seus olhos, mesmo que um pouco, clique em curtir, toque em inscrever-se e ative o sininho, para que você nunca perca uma verdade que pode mudar sua saúde. E antes de ir, digite 1 se você achou este vídeo útil, digite 0 se não. Seu feedback importa mais do que você imagina. Mantenha-se forte. Mantenha-se focado. E lembre-se, suas pernas carregam sua liberdade. Proteja-as.